Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Eu sou o Mago Anael, do canal do Mago, também participante do Magos do Bem Goécia, um dos administradores do grupo, Goécia Verdades e Mentiras, curso de Goécia, as Faces da Magia, são os grupos que eu mais participo. Um grande abraço a vocês e também o nosso grupo Iniciados, que em breve eu estarei explicando para que serve. Bom, como o assunto aqui é Goécia, eu quero me dirigir aos grupos do Magos, principalmente Magos do Bem Goécia, e também ao meu canal no YouTube. Eu tenho recebido muitas mensagens inbox de pessoas reclamando do comportamento de alguns membros dentro do nosso grupo. Pessoas agredindo verbalmente umas às outras, pessoas sendo mal educadas, pessoas colocando as suas opiniões como verdades absolutas. E o Clayton, com muito carinho, me convidou para este grupo, e quando eu cheguei no grupo do Magos do Bem Goécia, nós tínhamos, eu acho que 50, 70 participantes aproximadamente apenas. O nosso grupo aqui do Facebook era bem pequeno, agora já está aí com 2.000 membros. E talvez você perdeu o começo desta egrégora e talvez você não compreenda do que ela é feita, como ela foi criada através do Clayton e através de outros cooperadores. Olha, o Sandro, que era o John D, a Ingrid, o Fernando, o Giovanni, a Dona Rosa. Eu vou esquecer o nome, eu sempre esqueço o nome de alguém, então me perdoe. Foram pessoas que sempre participaram do grupo para acrescentar. E essa egrégora, ela cresceu de uma forma... e foi criada no plano astral de uma forma muito harmoniosa. Então, estamos perdendo um pouquinho a raiz da egrégora, o motivo por que estamos aqui. Nós estamos aqui devido à Goécia. E a Goécia, assim como toda a vertente mágica, possui várias escolas e várias opiniões. Se você pegar dentro de Telema, por exemplo, existe 3, 4, 5 grupos que são telemitas e não concordam uns com os outros. Se você colocasse dentro de uma sala Papi, John Fortune, Eliphas Levi, Samuel Liddell, vamos citar só esses 4. Se você acha que os 4 iriam concordar com tudo que um diz para o outro, Aleister Crowley, tudo, se você acha que eles iriam concordar um com os outros, você vai notar através dos seus escritos, através dos seus livros e através da sua história que eles não concordavam uns com os outros. Então magia é algo muito pessoal, o ritual mágico é algo muito pessoal. Vai muito de magista para magista e vai muito de escola, que nós chamamos de tradição. Muitas tradições são diferentes das outras. E o que acontece? É aquilo que eu já expliquei em alguns vídeos, cartilhas diferentes que podem entrar em conflito. Não necessariamente um está certo e o outro está errado. Os dois podem estar certos dentro da sua tradição, tá? Então, pessoal, eu tenho notado que as pessoas têm deixado opiniões tanto no WhatsApp, quanto no Facebook e até mesmo no canal do YouTube, como verdades absolutas. E quando nós tratamos de espiritual, espiritual é invisível. Ou é teoria, algo que não pode ser comprovado materialmente, ou é a sua experiência espiritual, que não necessariamente vai ser a experiência do outro, tá bom? E espiritual, como é invisível, existe muita teoria. Então vamos respeitá-las como tal, né? São teorias ou experiências particulares do indivíduo.
que não necessariamente vai ser a experiência do outro membro do grupo. Então vamos colocar como opiniões. Por exemplo, a minha opinião é de que deva-se colocar o círculo goético, conforme está no Lemegeton, deve ser colocado o triângulo goético, deve-se ser usado a vara, deve-se utilizar o anel de Salomão e deve-se utilizar o pantáculo. Ou o pantáculo planetário do dia, ou o pantáculo planetário em que aquele espírito goético esteja sujeito a ele. No caso de não ter nenhum desses, você pode usar um tetragramaton ou você pode utilizar um hexagrama, caso você não tenha um pantáculo planetário. Hoje eu fiz uma evocação para um espírito debaixo da regência de Júpiter. Eu usei um pantáculo de Júpiter. Você pode usar, por exemplo, é sexta-feira, dia de Vênus, você vai fazer uma evocação para um daimon, para o amor, porque você está tendo conflito na sua vida amorosa, você não consegue ser feliz, então você vai fazer uma evocação, você pode usar um pantáculo de Vênus. Na falta, você pode usar um hexagrama, tá? Mas veja bem, a minha primeira evocação de Goécia, eu fiz numa semana 5 evocações. 4 com resultados absolutos. Uma, eu não vi mais a pessoa, então eu não sei se houve resultado ou não. Então eu seria muito desonesto se eu falasse que deu certo, porque eu não sei, eu não vi mais a pessoa. Mas eu sei que das 5 evocações que eu fiz naquela semana, 4 evocações deram resultado. 4. E eu não tinha o anel de Salomão, eu não tinha, eu só fiz o círculo, só fiz o triângulo certinho, mas eu não tinha os pantáculos planetários e tal. Cada evocação, para você ter uma noção, durou cerca de 10 horas. É muito cansativo. Aqueles que estão dispostos a praticar magia têm que saber disso, que magia é persistência. É fazer, refazer, fazer, refazer, fazer, refazer, quantas vezes forem necessárias. E às vezes você acha que você vai chegar lá e vai fazer vocação de primeira e já vai acontecer alguma coisa. E quase nunca é assim. Você tem que perseverar muito. Você tem que entrar num estado meditativo, que outros chamam estado de transe, que outros chamam estado alfa. Cada um tem um nome para isso. Mas você tem que realmente entrar dentro do ritual no plano espiritual. E isso não é de uma hora para outra. Até você acalmar a sua mente, baixar a frequência da sua mente, entrar na frequência espiritual, naquela dimensão e conseguir fazer um trabalho, uma operação mágica com resultado, isso leva muito tempo. E eu não tinha esses paramentos, esses instrumentos. Eu não tinha. Então, foi muito difícil, muito cansativo. Eu pensei até em desistir, porque eu fazia evocação e não sentia nada, não via nada. Tá? Outra coisa, muitas pessoas acham que o espírito vai se materializar na frente dela da mesma forma que está nos desenhos de Aleister Crowley, nos desenhos da Golden Dawn, ou da Otto, ou seja de quem for. Nem sempre, ou quase nunca, esse espírito vai se materializar. Tá bom? Qualquer dia eu explico melhor sobre isso. O que não significa que ele não esteja ali. Tá? Qualquer dia eu vou explicar isso melhor para vocês, porque eu sinto que há muita confusão no meio da Goécia sobre isso. Se o espírito se manifesta materialmente ou não. Eu vou qualquer dia estar trazendo um vídeo sobre isso, porque eu acho muito, muito interessante. Mas já dei aqui uma dica para você, que é acreditar que o espírito todas as vezes vai se manifestar daquela forma e que está ali na clavícula. O próprio Crowley, ele disse que uma vez ele fez uma evocação e ele tinha uma abertura espiritual, um terceiro olho, vamos dizer assim, uma intuição magística muito forte. Ele viu um daimon ali que não era o daimon como estava descrito nas clavículas de Salomão. Ele achou estranho aquilo, mas o resultado foi positivo. Ele conseguiu o resultado que ele queria. Então ele disse assim que muitas vezes você pode não ver, e quando ver, quando você tem
esta sensibilidade, vamos dizer assim, para enxergar o que está ali, isso não é para o homem carnal, isso não é para o homem material, isso não é para o profano, isso não é para os pseudos magos, pseudos mestres goéticos que nunca fizeram uma evocação. Isso são para magos experimentados. E nem eles, às vezes, depois de 20, 30, 40 anos, vão enxergar alguma coisa. Tá? Podem ver o espírito como ele é, ou como ele quer se manifestar. Lembrando que a intenção é sempre que o espírito se manifeste de uma forma não... Quando a clavícula fala de uma forma não terrível ou não horrível, seria mais ou menos como uma forma humana. Uma forma de um ser que não lhe causasse medo. Então, os pantáculos justamente servem para isso dentro da magia, para que aquele espírito se manifeste de uma forma que você não vá se assustar. Isso quando se manifesta, porque quase sempre não se manifestam materialmente, ou se manifestam de alguma forma, você não tem a sensibilidade para enxergá-los. Tá? Agora vamos lá. E como esses rituais que eu pratiquei sem esses instrumentos foram muito cansativos, eu descobri que todos esses instrumentos que hoje eu utilizo, eles servem como canais, como antenas, para dar mais força ao ritual. É como se você colocasse ali antenas de rádio para captar as ondas do astral. Eu descobri recentemente, através de alguns estudos, de um arqueólogo muito famoso que estudou Salomão, tentou desvendar os mistérios do templo. Ele escreveu uma enciclopédia do ocultismo dessa espessura, um dicionário maravilhoso, falando sobre Salomão. E ele disse que havia 24 hastes no templo de Salomão, feitas de cobre, que iam do teto do templo até a sua base. Todas eram fincadas no chão. 24 hastes que eles consideraram que eram para-raios. Tá? Alguns ocultistas já falam, não, isso aí era uma forma de Salomão captar toda a energia negativa que enviavam contra aquele templo ou aquela nação e isolar isso na terra. Outros mais místicos já acreditam, não, isso eram antenas que absorviam a energia cósmica para que dentro do templo acontecessem manifestações espirituais. Isso é uma descoberta que foi feita recentemente, que eu estou dividindo com vocês, tá? Eu acredito que os três têm razão. Nesse caso, eu acredito que servia para tudo isso, né? Então você vê, todos os sacerdotes, eles tinham seus paramentos, eles tinham suas vestes, eles tinham seus instrumentos. E isso é para canalizar a energia. É igual o selo. O selo não é para dar ordem para o espírito, o selo é apenas para vir aquele daimon, ou aquele gênio, vamos falar assim, aquele gênio correto. Você quer ter um contato com aquele gênio. E quem vai fazer a manipulação mágica, o processo mágico, magístico, vai ser você. O selo não vai fazer nada. Não adianta você ter os melhores instrumentos se você não é esforçado, perseverante, se você não tem uma mente criativa. Se você lê o livro Na Goécia Ilustrada, por exemplo, você vê que o próprio Dom Milo Luchetti, ele diz assim, que se você não tem uma mente criativa, você terá problemas em praticar Goécia. Muitos problemas em praticar Goécia, porque ela precisa da sua mente criativa para isso. Tá? Os daimons estão ali desenhados daquela forma justamente para exercitar a tua imaginação, a tua forma de criar. Tá? Então vamos lá. O que tem acontecido no nosso grupo? Tem acontecido assim, as pessoas não têm deixado opiniões, elas têm deixado
decisões, que são coisas diferentes. Por exemplo, quando eu falo assim, não é preciso fazer o círculo, isso é uma afirmação, não é uma opinião. Opinião é assim, eu acredito na minha experiência, vejam bem pessoal, é a minha, que não é preciso usar este apetrecho. É a sua opinião, tá? Aí, deixa que... E por causa disso, dê o seu argumento. Aí nós vamos analisar o seu argumento. Deixe que os outros membros do grupo pensem. Eles são pessoas dotadas de mente, de cérebro. Eles pensam. Você não precisa tentar abrir a cabeça deles, colocar isso lá dentro como verdade absoluta. E você não está dando opinião. Você está afirmando que não deve utilizar aquilo ou que deve ser feita dessa forma, entendeu? Então, é um grande problema, porque você tem a tua tradição, e você está querendo implantar a tua tradição no grupo, e de repente as pessoas começam a discutir, brigar, e serem mal educadas, usarem até de palavrões. Nós temos pessoas no nosso grupo de idade, nós temos senhoras, senhores, crianças, jovens, adolescentes. O nosso grupo no Facebook tem 2.000 inscritos. Então, pessoal, vamos maneirar, vamos escolher o caminho do meio, vamos escolher o meio termo, vamos agir como magista, reza boa educação, que nós tenhamos educação. Não precisa ser magista para ter educação, basta ter educação. Isso é uma responsabilidade, é um dever de qualquer cidadão. Nós já somos desrespeitados pelo governo, né? Entra governo, sai governo, você sabe que eles estão preocupados somente com eles. Eles não estão preocupados conosco, eles nos desrespeitam. A autoridade policial muitas vezes comete o abuso de autoridade. Quantos policiais não cometem abuso de autoridade? Tem vídeo aí na internet de policiais, não são todos, lógico, acho que 90% da corporação é feita de gente boa. Eu tenho amigos no meu Facebook, eu devo ter pelo menos uns 100 militares aí. Se você vasculhar o meu Facebook, você vai achar um monte de policial. Só que existe, infelizmente, uma pequena parcela de policiais que cometem abuso de autoridade. Então nós já somos desrespeitados por ele. Tem um vídeo aí circulando no Facebook que alguns policiais param diante de uma oferenda, que não é nem minha egrégora, então nem precisaria estar defendendo isso, param diante de uma oferenda numa encruzilhada e quebram e bebem a bebida, desrespeitam, reviram tudo aquilo lá, desmancham e tiram um sarro naquele ritual afro. E é um abuso de autoridade, né? É um desrespeito para com a religião. Aliás, isso é um crime. No artigo 5º da Constituição diz que fazer isso é um crime, tá? Que pode dar até 3 anos de cadeia. Então cuidado para que a sua opinião não vire uma calúnia, uma difamação, porque isso dá processo, entendeu? Tenha opinião. Porque esse negócio de crítica construtiva que ofende o outro não existe. Existe feedback, que é o retorno. Existe opiniões que são para agregar. Tem gente dando opinião que nem parte do grupo faz. Entendeu? Eu noto que às vezes nos meus vídeos entram algumas pessoas e falam assim, eu quero dar uma sugestão para o senhor. Faz um vídeo sobre isso. E eu vou lá ver, o cara nem inscrito no meu canal é. Entendeu? E tem gente que dá uma crítica e não é inscrito. Então, são sapo de fora, só estão querendo tumultuar, são haters. Então a nossa egrégora, desde que o Cleiton começou esse grupo, pessoal, é uma egrégora de paz. O nosso nome é Magos do Bem. Magos do Bem. Não vamos nunca esquecer isso. Magos do Bem. Nós somos pessoas que estamos aqui para ajudarmos umas às outras. Nós somos pessoas para mostrar aqui o meio termo. Nós somos pessoas que estamos aqui para ajudar. Então, eu fui informado que está havendo muita briga no WhatsApp. E como eu estou sem telefone esses dias, eu estou impossibilitado de entrar no WhatsApp e excluir essas pessoas ou essas conversas.
mas eu vou estar voltando muito em breve isso já vai estar sendo resolvido. E os outros administradores têm o seu trabalho secular, eles trabalham, eles ganham, eles têm que colocar alimento na boca das suas famílias, eles não podem estar 24 horas dentro do grupo do WhatsApp ou dentro do grupo do Facebook, mediando essas briguinhas, gente. Nós estamos parecendo criança, que é isso? Nós somos pessoas adultas, né? Há uma diferença entre aquele que tem uma espiritualidade prática e há uma diferença entre aquele que não tem uma espiritualidade prática. Eu vou estar fazendo vídeos mais rápidos, colocando sempre no nosso grupo, porque eu sinto que através de palavras o pessoal entende melhor. Porque a escrita ela tem dupla interpretação. E as pessoas podem ter uma interpretação errada. Tá? Eu já fiz um vídeo explicando sobre as diferenças da Goécia de Salomão e da Goécia luciferiana. Ambos são meus amigos. Eu tenho amigos luciferianos que são amigos até debaixo d'água. Tá? Eu tenho amigos que fazem parte do luciferianismo. Só que algumas pessoas acharam assim: ele está ofendendo o luciferianismo. Não. Quem viu aquele vídeo sobre Goécia luciferiana versus Goécia salomônica vai perceber muito bem que se tratam de duas formas de magia e que têm os seus praticantes. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só isso que eu falei no vídeo. Tá? Então eu não ataquei ninguém, eu não depreciei ninguém, até porque eu tenho amigos do coração que são luciferianos. Então vamos tentar sermos sempre mais sensatos. Voltar atrás, às vezes é preciso mudar de opinião. Às vezes precisamos dar um passo atrás para darmos dois à frente. Eu quero lembrar vocês que o nosso grupo é como se fosse uma ordem. É como se fosse uma fraternidade. Corre uma lenda que Raul Seixas e Paulo Coelho faziam parte da Soto, que era uma vertente da Otto. E certa vez, segundo a lenda, Raul Seixas teria rasgado um grimório, pego uma folha, enrolado um baseado e fumado. E ele foi expulso da ordem por causa disso. Eu não sei se isso é lenda, se isso é verdade, mas isso corre no meio dos bastidores da magia, tá? E o que acontece? Isso mostra que existe disciplina. Se você for fazer parte de uma ordem, se você for fazer parte de uma irmandade, você tem que estar dentro da disciplina. Você não pode chegar ali ofendendo as pessoas, agredindo verbalmente, xingando, porque nós temos um sério problema. Eu estou preparando um vídeo sobre isso, sobre o fenômeno espelho, que é quando você enxerga no outro os seus defeitos. Nós temos essa tendência, né? Eu estou preparando um vídeo sobre isso. E às vezes você tem esse demônio interno, esse gênio contrário, e você acaba identificando no outro os seus defeitos. E você começa a agredir o outro. Então, vamos ser pessoas mais maleáveis, mais flexíveis, sabe? Existe uma frase de um profeta que eu gosto muito, diz que aquele que acredita numa consciência cósmica eterna, num Criador eterno, não estou falando desse Deus da igreja, não, desse Deus da Universal, desse Deus dessas igrejas mundiais da vida, não. Eu estou falando de coisas milenares, de uma consciência cósmica universal, de onde vem todo o processo de criação, até mesmo dos daimons, dos gênios e do próprio Lúcifer. Segundo esse profeta, ele disse assim que as pessoas que acreditam nessa força, elas são como o junco. O junco era uma espécie de aguapés, mas vou tentar simplificar para você, uma planta um pouco parecida com o bambu, mas diferente, mas eu vou tentar que você se
tente saber como ele é. É uma espécie de um arbusto, uma vara que habita, que estava no meio dos lagos e que se dobrava com o vento, mas não se quebrava. Então o junco, ele se dobra, mas não quebra. Então mostra ali flexibilidade, a força contra as tempestades da vida, contra as opiniões contrárias, contra os adversários, contra os ataques astrais, etc, etc e tal. Seja como o junco. Se for preciso se dobrar às vezes, se dobre. Você não vai quebrar por causa disso. Você não vai ser menor por causa disso. Você vai ser uma pessoa valorosa. Porque somente os burros não mudam de opinião. Somente os idiotas não mudam de opinião. Eu já mudei minha opinião sobre muitas coisas, porque eu não sou idiota. As eras mudam de tempos em tempos, tá? E nós temos que mudar. Nós precisamos, às vezes, mudar. E o nosso grupo está precisando mudar nisso. Então, quando você der uma opinião, fala, olha, é a minha opinião, pessoal. E com respeito. Com respeito. O mesmo respeito que você gostaria de ser tratado. Isso é nos comentários do Magos do Bem Goécia, da Goécia Verdades e Mentiras, do curso de Salomão, aí do Bruno, do nosso querido Brunão, do Iniciados, no meu Facebook, no meu canal, no YouTube. Educação. Dê sempre a sua opinião como você gostaria de ser tratado, tá bom? Grande abraço, pessoal. Fica aqui a minha saudação. Vamos ser mais cordiais e tratar melhores uns aos outros. Boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. E eu vou estar sempre aqui colocando vídeos mais rapidinhos para que vocês entendam melhor sobre o ocultismo. Abraço, pessoal. Tudo de bom.